Hoje, quando eu estava indo, eu fui levar meus filhos na escola, na hora que eu voltei, eu fiz uma pergunta para Deus, fiz uma pergunta para o Senhor. E uma pergunta muito interessante até. E aí, na hora que eu não tive a resposta do jeito que eu imaginava que seria. Então, eu estava dirigindo e do lado de cá veio um caminhão. E o caminhão tinha uma palavra escrita bem grande, enorme, escrita no caminhão. Essa palavra era a palavra search. Search, no inglês, significa pesquisa. Search, research, pesquise. Mas o nome era search, só search. E eu falei, nossa, Deus, como o Senhor fala com a gente de formas diferentes, né? Por isso que a gente tem que ficar atento para os sinais que Deus nos dá, porque Ele fala com a gente de formas diferentes. E eu acredito que quando eu fiz essa pergunta para Deus e vi esse caminhão bem, é um nome, não é muito comum ter um caminhão com o nome pesquisa, sabe? Ver um caminhão com o nome pesquisa. Então eu fiquei imaginando que Deus já sabia exatamente a hora que eu estaria naquele lugar fazendo aquela pergunta e que o caminhão vinha naquela direção para me dar essa resposta. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele fala com a gente da forma que ele quiser e do jeito que ele quiser. Se você tiver curioso e quiser saber qual pergunta foi essa que eu perguntei para o Senhor e que ele me mandou esse caminhão com essa palavra search, coloca nos comentários, quero saber logo essa história toda, me conta tudo, não me esconda nada, e aí eu te conto no próximo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Caim e Abel, Cain and Abel. Nós vamos falar sobre essa dupla aí, né, de irmãos que teve um acontecimento lá depois do Jardim do Éden, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e vocês vão perceber algo que eu achei bem interessante. Há várias coisas, né? Eu acho várias coisas interessantes, mas uma em particular. Enfim, vamos começar no nosso estudo. Se você não foi para as outras aulas, vá para as outras aulas. Tenha aquele tempo dedicado, né, para essas aulas que você está fazendo, que vai ser bom para você, que vai edificar a sua alma e também vai fazer você aprender o inglês. You're gonna learn English. Learn your English. Você vai aprender o seu inglês usando a própria palavra de Deus, por aqui nesses vídeos. Então, aqui nós temos Cain and Abel. Cain and Abel, Caim e Abel. Vocês já têm familiaridade com esses dois, né, essa dupla dinâmica, você já sabe a história, o que aconteceu. Mas no inglês, como que fica? Então, é Adam, no chapter 4, hoje é o capítulo 4, né? Chapter 4, Adam made, verbo fazer no passado, to make, fazer, made, fez. Amor, he made love to his wife. Ele, aqui não, como que a gente traduziria ao pé da letra? Ele fez amor com a sua esposa. Aí você ia falar, mas não seria with a com, with his wife? Pode ser também. Mas aqui o mais usado é to his wife, porque ele é como se ele tivesse dado amor para a esposa dele, né? Adam made love e deu para a esposa dele. Made love to his wife. Ele fez amor com ela, com Eva, com Eve. To his wife, a esposa dele. His é o pronome possessivo, né? Isso, pronome possessivo. Adam made love to his, com a esposa dele, né? Com a esposa dele. Isso, pronome possessivo. To his wife. Eve. And she, o and, você já sabe o que é, tá lá nos primeiros vídeos. She é o ela. Became, to become, esse made é verbo irregular, que está no passado. O become é um verbo irregular, que está no presente. Became é irregular também, mas está no passado. Become, presente. Became, passado. Se tornou, ficou. Pregnant, grávida. Essa aqui é uma palavra, né? Substantivo.
Aqui outro verbo irregular, e aqui essa é uma palavra que é um nome, né? Substantivo. É a condição que ela ficou grávida, pregnant. And, e, gave, também outro verbo irregular no passado, to give, dar, gave, deu. Birth. Birth é nascimento. Quando você fala happy birthday, feliz nascimento, né? Feliz data de nascimento, que a gente chama no Brasil de aniversário. Então, and gave birth, ela deu à luz, né? Deu nascimento to Cain. Então, ela teve o Cain primeiro, ela teve Caim primeiro, né? Primeiro filho, firstborn son. She said, ela disse, o said aqui, se você já assistiu meus vídeos, você já viu que é say, to say presente, said no passado, verbo irregular. With, aí ela falou, ela disse, she said, com a ajuda do meu Deus, com a ajuda de Deus, with the help of the Lord, I have brought, trazer, ok? Brought forth a man. Com a ajuda de Deus, eu trouxe ao mundo, eu dei à luz a um homem. A man, a um homem. A man. With the help of the Lord, I have brought forth a man. Por que que ela achou que foi com a ajuda de Deus, porque é uma coisa a ser celebrada, ter um filho homem? Porque eu acredito, isso é uma coisa particularmente minha, que ela pensou que a vida da mulher era bem mais difícil por causa das dores de parto, né? Porque foi a consequência do pecado da Eva foi ter a dor de parto. Então, ela ter tido um homem que vai se tornar um patriarca, né? Que aí começa a história do patriarcado, que já começou em Adão. Já começou em Adão, que na verdade é o homem realmente que é o responsável por cuidar, por governar, que é o cabeça. Então, a Eva já sabia disso, porque ela veio de Adão. Então, graças a Deus, segundo Eva, ela teve um homem. With the help of the Lord, com a ajuda de Deus. Eu tive um homem, né? Um nome nascido de um homem. Verse 2, versículo 2. Later, mais tarde, she gave birth to his brother Abel. Mais tarde, ela deu à luz ao irmão, his brother, o irmão dele, to his brother Abel, que é o Abel. Ela deu à luz ao Abel depois. Now, agora, vamos ver. Abel kept flocks. Flocks, o rebanho. Abel era um pastor de ovelhas. Kept é to keep, presente, verbo irregular. Kept no passado. Aqui a semântica não é de manter, né? É de ter. Esse kept significa, to keep significa manter, segurar, ter para você. E kept é manteve, segurado. Mas aqui, nesse sentido, está dizendo que Abel kept flocks, que o Abel tinha um rebanho, no sentido de ter, tá bom? And Cain worked the soil. E o Caim, ele trabalhava na terra. Work, aqui, esse é um verbo regular, tá bom? Verbo regular que está no passado, então a gente acrescenta ED. Eu vou colocar o irregular de amarelo e o regular de azul. Verse 3. Verso 3, versículo 3. In the course of time, Cain brought. In the course of time, durante o tempo, no curso do tempo, Caim trouxe, bring, outro verbo irregular. To bring, trazer. Brought, trouxe. Eu ia falar trouxe. brought, trouxe. Então, Caim, ele trouxe some of the fruits, alguns dos frutos da terra, some of the fruits of the soil, as an offering, como uma oferta, as an offering, como oferta, ok? To the Lord, tá bom? Nada de mais nisso, nada de mal. Ele trouxe alguns dos frutos, tá?
aqui tem alguma coisa de errado. Caim, ele não trouxe todos os frutos. Ele não trouxe de todo o primeiro fruto, de todos os frutos, ele trouxe de alguns frutos. E ofereceu ao Senhor. And Abel also brought an offering. Ele também, he also brought, to bring, trazer, brought an offering, uma oferta. Fat portions from some of the firstborn of his flock. Aqui nessa tradução, fat portions é a gordura, né? Que naquela época eles ofereciam uma gordura que era a melhor parte para Deus, né? Quando eles faziam o sacrifício, a gordura era a melhor parte da carne, que era que queimava e que saía aquele... Até hoje a gente acha... Eu acho que o cheiro da gordura de carne é uma delícia, gente. É uma delícia, não sei você, mas eu amo o cheiro de gordura de carne quando tá queimando. Quando tá... Ai, tô tentando mudar aqui o negócio, não tô conseguindo a cor. Fat portions. From some of the firstborn. Aqui tem uma discrepância nessa tradução, né, online, porque na minha Bíblia, já falei para vocês que eu tenho a Bíblia bilíngue. Aqui está falando no versículo 4, né, que está aqui. Then Abel brought the first lamb born to one of his sheep. Então, aqui já fala que o Abel, nessa tradução que eu tenho aqui, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, o primeiro. Aqui, essa tradução online, ela não está muito correta. Eu acredito que, porque no online você pode colocar o que quer que seja, né? As pessoas fazem a tradução online e colocam lá e pode ser verificada ou não, né? E eu coloquei aqui porque ela é de linguagem mais atualizada, a linguagem de hoje. Mas aqui está, eu acredito, mais nessa aqui, que está mais perto do final. Então, o que acontece? Let me just do something here. Acho que sumiu aqui o sharing, né? Então, ele está perto do original, porque o Abel, o que ele fez? Ele não trouxe ele não trouxe alguns of the firstborn of this flock. Ele trouxe o primeiro carneirinho, a primeira porção, a primeira parte, o melhor, ok? O melhor, the firstborn, some of the firstborn of this flock. Aqui fala alguns dos primeiros do seu rebanho, dos primeiros nascidos do seu rebanho. Os melhores, né? Os melhores do seu rebanho. E aqui nessa Bíblia fala que ele trouxe o primeiro do rebanho. Então, o Senhor olhou com favor. Então, to look é olhar. E looked é olhou. E a gente já sabe que aqui, quando acrescenta o ed, é um verbo regular que está, desculpa, no passado, que acrescentou ed. Hoje eu não esqueci minha água. With, sabemos que é como. Aqui tem a mesma coisa que aconteceu ontem. O favor está no inglês americano. Favor é o inglês britânico. Como aqui o meu computador está no inglês do Reino Unido, na verdade está em português, porque eu já sei essas palavras todas aqui em inglês. Mas eu aconselho que vocês mudem as automações, o layout, né? Essa parte aqui, vocês mudem tudo para o inglês. Eu sempre tive em inglês, eu não sei por que ele está em português. Talvez porque, não sei, na verdade, eu não... eu acho que é porque eu faço tradução também, ele fica às vezes em português, enfim. Enfim, eu aconselho que para você aprender o inglês, você tem que ter essas partes aqui, ó, todas em inglês, tá bom? Na sua barra de ferramentas, todas têm que ter em inglês. E como aqui está no inglês do Reino Unido, ele sublinha, porque está faltando um. No inglês americano, favor
não tem o U. No inglês britânico tem o U. Aí ele sublinha para que eu corrija, tá? Para o inglês britânico. Mas é só uma observação. Que você pode pensar, tá escrito errado. Não é errado, é só a escrita de um país em detrimento do outro. Enfim. Looked with favor on Abel and his offering. Então, Deus olhou com favor para Abel e sua oferta, tá? E sua oferta. Então, ele olhou com favor. Esse favor aqui, ó, ele gostou do que ele viu, né? Ele gostou do que ele viu. Por isso que é bom a gente ter o favor de Deus sobre a vida da gente, para as coisas fluírem, né? But on Cain, se bem que o final de Abel não vai ser tão bom, né? Do ponto de vista carnal, porque na verdade ele voltou para Deus. But on Cain, mas on Cain and his offering, e sua oferta, he did not look with favor. Ele não olhou com favor. So Cain was very angry. Então Caim ficou muito nervoso, com raiva. And his face was downcast. Downcast é abatido, pálido, abatido. Tipo, o que está acontecendo aqui, né? Ele ficou com raiva, porque ele trouxe a oferta, Caim trouxe a oferta e Abel também trouxe a oferta. Mas qual que é o problema? Why is my offering not as good as my brother's offering? Por que a minha oferta não é tão boa quanto a oferta do meu irmão? Why? But I'll tell you now, because Abel gave the first of his flocks, the first of his works, the first fruit of his works, Abel gave back to God. And Cain gave whatever he thought he could give. Abel deu o primeiro, as primícias do seu rebanho para Deus de oferta. Mas o Abel deu as primícias, mas o Caim, ele deu o que ele quis dar. Ele falou, vou pegar esse aqui e vou dar para Deus de oferta. Mas Deus viu favor em Abel. God saw favor in Abel, but not in Cain. So Cain was downcast. He was angry. Then the Lord said to Cain, Deus disse a Caim, why are you angry? So God is not asking because he doesn't know, but because he wants to know if Cain knows why he's angry. God knows that Cain doesn't know, but God wants to know if Cain knows why he is so angry. So he's always constantly asking us questions. And God wants us to ask ourselves questions so we know where we are at. Então Deus perguntou para Caim, por que você está com raiva? Why are you angry? Deus, o que eu disse foi que Deus, ele te pergunta não porque ele não sabe o que você está pensando, o que você vai fazer, o que você quer. Deus quer que você entenda o que você está pensando, como você está pensando e tudo mais. Deus quer que você saiba disso. Por isso que Deus te faz perguntas para você saber responder, para você se entender. Why is your face downcast? Por quê? Por que sua face está abatida? If you do what is right. Se você fazer o que é certo. If you do what is right, you will not be accepted. Você não será aceito. Se você escolheu fazer o que é certo, você não seria aceito se você escolhesse fazer o que é certo. If you do what is right, se você fizer o que é certo, will not be accepted, você não seria aceitado. Accept, aceitar, aceitado no particípio. You will not be accepted. Então, se eu fizer o que é certo, e se você fizer o que é certo, nós não seríamos aceitos? Claro que sim. But, if you do not do what is right,
se você não fizer o que é certo, mas, if you do not do what is right, sin is crouching at your door. O pecado está crouching, pairando, né? Crouching está... O verbo to crouch é você ajoelhar, ficar de joelho, sabe? Mas nesse aqui está no sentido de... está à sua porta, está beirando você. Quando você chega devagarzinho, assim, bem devagarzinho, quando você está de joelho, assim, caminhando devagarzinho, de joelho, então fala que sim, o pecado is crouching at your door. O pecado está caminhando, está chegando perto de você, está à sua porta. Door, Deus usa muito essa palavra door, porta. O pecado está à sua porta. Por quê? Está chegando perto de você. O pecado está chegando perto de você. It desires to have you. O pecado deseja ter você. But you must rule over it. Mas você deve dominar sobre isso. Então, que o pecado vem me atentar, está à minha porta, está chegando perto de mim, porque por causa daquela raiva, eu vou começar a ter pensamentos que não convêm. Esse é o pecado chegando perto de mim, chegando perto da minha porta. Ter pensamentos que não convêm, para fazer uma vingança, porque eu fiquei com raiva. Então, this is the sin, pecado. Sin é pecado. Crouching over me, over you. Quando você começa a pensar e ter pensamentos maus. E o desejo, the desire, is about to have you. Está perto de ter você. E aí a decisão é de quem? Quando Deus fala isso, ele fala, é porque a decisão é sua, Caim. Se você decidir fazer o que é bom, você vai colher o fruto do bem. Se não, você vai ter a consequência. Que isso ele já deveria ter aprendido com Eva. Não sei se Eva contou essa história para ele. Tinha que ter contado. Porque aí ele poderia saber decidir pelo bem. Porque Eva pecou e não decidiu pelo bem. E teve a consequência que Deus falou que ela teria. De pecado, de mal. De maldição. Né? Que foi a consequência do pecado dela. E o Caim também, por sua vez, teria uma consequência de pecado. Todo pecado tem consequência. Toda decisão tem consequência. Mas antes de cada decisão, Deus sempre dá sinal. Deus sempre faz perguntas. Deus sempre mostra. De uma forma ou de outra, Deus sempre fala com você o que você tem que fazer, se é certo ou se é errado. Mas aí, Caim resolveu fazer, não, vou dar o que eu quiser para Deus. E o Abel falou, não, eu vou dar as primícias. Então, verse 8, now Cain said to his brother Abel. Agora o Caim disse para o irmão dele, Abel, let's go out to the field. Vamos dar uma volta no campo. While they were in the field, enquanto eles estavam no campo, Cain attacked his brother. Caim atacou seu irmão, Abel, and killed him. Enquanto ele estava no campo, while they were in the field, Cain attacked his brother, Abel, and killed him. Então, aqui, isso que poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. E não foi por quê? Por causa de uma decisão de Caim. A decisão de alimentar a raiva e escolher pecar. Que foi o que Deus falou, olha, o pecado está perto de você, você tem que se controlar e dominar, rule over it, dominar sobre isso. Mas não, ele resolveu pecar. Then, verse 9, then the Lord said to Cain, Deus disse a Caim, where is your brother Abel? De novo, toda vez que Deus faz pergunta, não quer saber, não é que ele não sabe onde que está, é porque ele está procurando a resposta, se você sabe sua resposta. Where is your brother Abel? I don't know, não sei, he replied. Am I my brother's keeper? Ele ainda ficou com raiva de Deus, está perguntando para ele, cadê o Abel? Eu sou o vigilante, o vigia do meu irmão? The Lord said, what have you done? O que você fez?
Listen, escute. Your brother's blood cries out to me from the ground. O sangue, aqui, ó. Aqui tem aqui, ó, blood, sangue. Aqui eles colocam brothers, blood. Por que tem esse apóstrofe e S? Porque é o sangue que pertence ao irmão. Já viu aquele João's Bar, que tem um apóstrofe S no redor do Brasil? É Pedro's, põe o negócio S, Bar, Pedro's Restaurant, restaurante do Pedro. É porque pertence a ele. Então, se eu tenho um nome, brother, por exemplo, é um nome, é um substantivo. Se eu tenho um substantivo com apóstrofe S e uma próxima palavra ali, seguida desse substantivo, é porque essa próxima palavra pertence a esse nome. Por exemplo, o sangue do seu irmão. Your brother's blood. Cries out. Cry é chorar. E como ele está falando na terceira pessoa do irmão, cries out é quando eu coloco o verbo na terceira, quando eu uso o pronome na terceira pessoa, esse verbo, ao invés de ser cry, I cry, you cry, he cries, she cries. Quando vai para a terceira pessoa, ele perde o Y e acrescenta ES, ok? Aqui se eu tirasse brother, se eu tirasse o irmão, eu ia falar his blood cries out. O sangue dele clama. Cries out to me. E isso significa cries out to me. Clama a mim. From the ground. Da terra, ok? Now. Agora. You are under a curse. Você está debaixo de uma maldição. And driven from the ground. E vai ser tirado do chão. Which opens its mouth to receive your brother's blood from your hand. Que esse chão que abre a boca do seu irmão, que abre sua boca para receber o sangue do seu irmão das suas mãos. Como naquela época não tinha nada assim, né, moderno, eu acredito que ele matou brutalmente, com pedra mesmo, o irmão dele, brutalmente, e o sangue realmente foi para a terra. Fisicamente na terra, o sangue escorrendo na terra mesmo. Que é essa terra que Deus está falando, que the ground está clamando, né? Essa terra está clamando, o sangue dele está clamando por vingança, né? Não uma vingança maligna, mas uma vingança tipo, por quê, né? Verse 12. When you work the ground, it will no longer yield its crop for you. Porque ele era de plantação. Ele era um fazendeiro. O Cain era um fazendeiro. E ele matou o irmão dele, o sangue do irmão inocente foi para a própria terra que ele cultiva, e que ele planta, cultiva e tira de ali o seu sustento. E a primeira maldição que Deus deu para Caim foi que dessa terra ele não será mais alimentado. Caim não será mais alimentado dessa terra, porque ele matou o irmão dele ali. When you work the ground, it will no longer. Aqui, ó, quando você trabalhar na terra, when you work the ground, it will no longer. Não haverá mais esse crop, né? A plantação para você. Não vai nascer mais nada para você, não vai florir nada para você pela terra. You will be restless wanderer on earth. Você vai ser uma pessoa restless, inquieta, uma pessoa inquieta, wanderer, um andarilho sobre a terra. Você vai ser um andarilho inquieto sobre a terra. Gente, isso tudo, né? Confusão que a gente tem, confusão e cansaço, estresse, tudo isso que tem tudo muito a ver com a consequência das nossas escolhas, dos nossos pecados, né? Quem said to the Lord? Caim diz para o Senhor, my punishment, it's more than I can bear. A minha punição é maior do que eu posso suportar. Aqui esse bear, lembra que eu falei que bear, a child, carregar um filho. Bear é o mesmo de urso, essa palavra.
mas quem bear é suportar. My punishment, minha punição é maior, more than. Aqui uma outra comparação, more than I can bear, mais do que eu posso suportar. Verse 14, today you are driving me to the land. Hoje você está me levando para uma terra. And I will be hidden from your presence. E o Caim, achando que pode esconder de Deus, falou, vou esconder da sua presença. I will be hidden. Eu vou me esconder da sua presença. I will be restless wander on earth, and whoever finds me will kill me. Então, ele ficou dando uma de vítima, né? O Caim se vitimizando, falando para Deus que a punição dele é muito ruim, muito difícil para ele engolir, e que agora você, Senhor, está me tirando dessa terra, e eu vou me esconder da sua presença, que eu vou ser um andarilho desorientado pela terra, e quem vai me achar vai me matar. Tipo assim, sou vítima do Senhor. Em palavras mais, assim, diretamente no ponto. É isso, vitimismo, né? Vitimismo de Caim. Ele vai matar o irmão e depois a culpa é de Deus, que colocou uma punição nele, porque pelo pecado e pelo crime que ele cometeu. But the Lord said to him, então Deus disse para ele, not so, não vem com essa. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Então Deus falou, quem matar Caim, quem matar você, Cain, will suffer vengeance 7 times over. A pessoa que matar o assassino de Abel, quem matar Caim, vai sofrer 7 vezes mais, 7 times over. Por que que Deus não queria que ninguém matasse Caim? Porque ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer. Porque o Caim tem que sofrer. Tem que sofrer porque matou o irmão. Ok? Suffering. He will suffer. And the person who kills Cain will have to suffer as well. 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Então, Deus colocou uma marca em Caim. Então, quem encontrasse ele, não matasse, não podia matá-lo. Porque ia também ter consequência. So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Então, Caim saiu da presença de Deus e foi viver no Nod, que é o leste do Éden, ao leste do Éden. Cain made love to his wife, e fez amor com sua esposa, and she became pregnant and gave birth to Enoch. E she became pregnant, ela teve um filho, Enoch. Cain was then building a city. Então, de trabalhar na terra, ele começou a trabalhar com construção. Ele começou a construir uma cidade. And he named it after his son Enoch. To Enoch was born Irad. Então, esse povo pessoal, né, dessas terras aí, né, são descendência de Caim. To Enoch. Mas aí vocês falam, mas isso não é injusto, ele fez amor com a mulher, ele matou, agora ele está tendo uma vida boa, relativamente, construindo cidade. E o Abel lá, que está morto? Abel voltou para Deus. E Caim está sofrendo. E a consequência do sofrimento de Caim é uma geração corrompida e de pecado. So Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methusael, and Methusael was the father of Lamech. Aí tem a geração deles, é o pai de Methusael. Methusael was the father of Lamech. Lamech was married to 2 women. Ele casou com 2 mulheres. Eu tenho que correr um pouco por causa do meu horário. Lamech married 2 women. Ele casou com 2 mulheres. One named Adah and the other Zillah. Uma tinha o nome de Adá e a outra tinha o nome de Zilá. Verse 20. Adah gave birth to Jabal. Teve o filho Jabal.
He was the father of those who live in tents. Ele era o pai dos que vivem em cabanas, em tents, cabanas, ou a gente fala acampamento. And raise livestock. E ele tinha gados. And raise Jabal, raise livestock. O trabalho naquela época era, ou você era o dono da terra, ou você não tinha nada. Não tinha nada. Ou você tinha que ser dono, você tinha que governar a terra para você sobreviver. His brother's name was Jubal. O irmão dele, o nome do irmão era Jubal. He was father of all who play stringed instrument. Aqui entra, né, os instrumentos musicais. He was the father of all, o pai de todos que tocava instrumentos musicais and pipes e flautas. Zillah also had a son. Zillah também teve um filho. Tubal Cain, who forged, que ele forjou all kinds of tools. Ele construiu, forged, all kinds of tools out of bronze and iron. Ele fez ferramentas de bronze e de ferro. Tá bom? Fez ferramentas. Então, aqui já surgiu, lá no Gênesis 1, Deus colocou o ouro lá no rio, tá? Deus viu o ouro que era bom, a pedra de ônix, que é a pedra preciosa, e pedras preciosas, e perfumes preciosos, lá em Gênesis 1. E depois, quando depois que Adão pecou, Adão Deus mandou Adão trabalhar na terra e viver da terra, porque ele precisaria daquele ouro ali para começar a trocar e começar a sobreviver. E foi assim que a nossa primeira empresa começou no mundo, né? Um fazendeiro trocando comida por ouro, de quem trocasse com ele para pegar ouro. E depois veio aí os instrumentos e veio as ferramentas de bronze e de ferro, que as coisas começaram a acontecer do jeito que a gente conhece hoje. Tubal Cain's sister was Namha. Lamech said to his wives, ele disse para suas esposas, ele era casado com duas, wives é o plural de wife. A gente fala uma esposa, duas esposas, one wife, two wives. Adar and Zillah, listen to me, escutem-me. Wives of Lamech, hear my words, escutem minhas palavras. I have killed a man for wounding me. A young man for injuring me. Eu matei um homem por me encher o saco, tá? Wounding me é tipo ficar me perturbando. E um young man for injuring me. E eu matei um homem por me machucar. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. Ele falou que ele fez a vingança com Caim, né? 7 times. Then Lamech 77 times. Adam made love to his wife again, and he gave birth to a son, named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel. Since Cain killed him, Seth also had a son, and he named him Enosh. And at that time, people began to call on the name of the Lord. Então, aqui, Adão made love to his wife, Eve. Ele fez amor com a sua esposa Eva, de novo. And she gave birth to a son. E ela deu à luz a um filho. E ela chamou ele de Seth. Saying, God has granted me another child in place of Abel. Então, ele falou, Deus me deu um outro filho para substituir, para ficar no lugar de Abel. A gente sabe que não substituir, porque cada um é um. Mas foi assim que Deus quis. Since Cain killed him, Seth also had a son, and he named him Enosh. At that time, people began to call on the name of the Lord. Nesse tempo, o povo já começou, esse povo já começou a chamar, a falar o nome de Deus e clamar o nome de Deus. O pior pecado, the worst sin, and the worst consequence of the sin that Cain had was
separation from God. So he had to leave God's presence, okay? Leave God's presence and be wandering around on earth. So for me, that is the worst sin, the worst consequence, the worst consequence of any sin is to be separated from God. A pior consequência de qualquer pecado é estar separado de Deus. Caim ficou separado de Deus. Tudo que ele fez foi separado de Deus. Não foi abençoado por Deus. E por isso que nós temos aquelas duas nações, uma vinda de Caim e a outra vinda de Abel. De Caim veio o Iraque e de Abel veio Israel. E foi de Abel também, da descendência de Sete, que é o outro filho para substituir Abel, que veio a descendência e a linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. E é muito lindo isso. E eu vou ficar por aqui, porque meu tempo está um pouco corrido. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com mais pessoas. Se você concorda, não concorda com qualquer coisa que foi dita nesse vídeo, coloque nos comentários e nos ajude a que esse vídeo, que eu acredito que é muito informativo, chegue a mais pessoas e que a gente possa também criar uma comunidade aqui para ler a Bíblia, para ver as entranhas do que o Senhor fala, e não ler só pedacinhos da Bíblia. E uma das ideias pelas quais me fizeram fazer isso é porque eu falava, Senhor, eu não quero mais ver pedaço da Bíblia, eu quero ver a Bíblia toda, eu quero ver tudo que o Senhor fala nela toda, tintim por tintim, nos mínimos detalhes, eu quero destrinchar a Bíblia. E porque tem muita gente que já põe a Bíblia aqui na internet, eu pensei, por que não colocar no inglês para as pessoas aprenderem o inglês? Mas isso foi tudo inspirado pelo Espírito Santo, porque da minha vontade, realmente, eu não faria esse tipo de vídeo, né? Porque eu, com tecnologia, não sou boa, né? Deus está trabalhando com a questão tecnológica em mim, mas como professora de inglês, eu já tenho muitos anos e eu sou formada e já fiz vários cursos. Enfim, um beijo para vocês, muito bom dia. God bless you. Deus te abençoe.